Fala meu povo, beleza? Alex aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você no detalhe como que faz para desmontar e remontar todas as peças do Tornado V3. Tem aqui na minha mão a versão Pioneer, que eu vou abrir exclusivamente para esse vídeo. E você, se você teve qualquer problema, qualquer dificuldade em relação a qualquer peça do seu Tornado V3, esse vídeo vai ensinar você como desmontar todas as partes e como remontar todas as partes. Então assiste aí que esse aqui é o tutorial definitivo para você resolver todos os problemas que você pode ter no Tornado V3. E aqui você está falando com o Alex do futuro desse vídeo, já com tudo desmontado aqui, mas eu não vou dar spoilers, eu só voltei aqui para te dizer que esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes, uma desmontando e a próxima parte vai ser remontando todo o Tornado V3. Porque o conteúdo acabou ficando muito mais longo do que eu imaginava, então vai ser muito melhor, até para quem quer assistir, dividir esse conteúdo em duas partes. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que desmonta e no próximo vídeo, aí sim, vou mostrar como que remonta todo o Tornado V3. Então vou fazer aqui a abertura do cubo, onde eu acho a faquinha. Coisa linda. Ah, Alex, por que você vai abrir um novinho para fazer o vídeo? Você não podia usar um já aberto? Podia, mas eu tenho certeza do que eu tô fazendo, eu não vou prejudicar esse modelo aqui em absolutamente nada. Da forma como abro ele é da forma como eu vou fechar, então tá tudo seguro. E voa lá, temos aqui o nosso Tornadinho Pioneer 0 bala. O cubo aqui é maravilhoso. O Tornado V3 é um cubo muito conhecido, muito utilizado no meio profissional por ter um desempenho incrível, porém também é conhecido dentro da comunidade que, apesar de ser um cubo de desempenho incrível, por ele ter algumas partes tão pequenas, esses mecanismos aqui, às vezes pode acontecer da peça soltar, de ter alguma dificuldade, algum problema em relação a isso. Então a ideia desse vídeo aqui é que seja um tutorial completo para que, se qualquer coisa dele desmontar na sua mão, você saiba como voltar no lugar. E claro, todas as peças de meio e quinas são exatamente iguais, então eu vou usar apenas um meio e uma quina como exemplo. Todo o restante será exatamente da mesma forma. E claro, também vou fazer a desmontagem e montagem completa de todo o sistema aqui de regulagem dele, que é um tanto trabalhoso, mas que vale a pena também a gente gastar um tempo nele, caso esse seja aqui o seu problema. Aqui podemos ver todo o sistema interno dele. Esse modelo aqui já é, claro, com o core atualizado. Não é mais aquele modelo de plástico, costumava dar muito problema de quebrar. E aqui a gente consegue ver todo o sisteminha Balcor. Muito bonito também, muito legal. E começando aqui pela peça de meio, para a gente fazer a abertura dela, essa capinha aqui, ela entra na peça por essa direção, por cima mesmo aqui, simetricamente. Então essa capinha aqui, por mais que ela esteja reta aqui, ela não vai entrar por cima aqui, sendo rente à face do cubo mágico. Não, ela vai entrar aqui pela diagonal, porque as duas peças, elas entram em conjunto, as duas juntas por cima aqui. Então, para a gente desmontar elas, da mesma forma, a gente tem que fazer esse movimento contrário. Então, essas duas peças aqui, nós temos que puxar ela nessa direção. Então, ela tem que vir para cá. Fazendo uma leve pressão aqui nas pontas da peça, a gente já consegue ver que ela levanta ali. Algumas são mais fáceis, algumas são mais difíceis, vai depender ali do encaixe da própria peça, mas a ideia é sempre a mesma, fazer uma leve pressão aqui nas pontas, para que ela levante aqui, e então a gente consegue puxar ela para fora. Lembre sempre de puxar nessa direção, tá vendo a direção dos encaixes ali como é que é? Nós temos que seguir exatamente nessa mesma direção, puxando para cá. Dessa forma a gente não vai prejudicar nenhum dos pininhos de encaixe interno ali. Deixando o resto da estrutura de lado um tempinho, eu vou mostrar aqui como que é o encaixe das duas capinhas. Elas encaixam fazendo um movimento de giro, de modo que este pininho aqui da peça amarela, ele vem para cima, esse encaixezinho aqui da peça amarela vai para baixo. Então eu vou fazer uma torção dessa peça amarela aqui, e aí sim ela vai desencaixar. Ela desencaixa lá, fazendo esse movimento de torção. Ela gira uma peça na outra e aí então ela desencaixa. E aqui no sistema de ímãs da peça de meio, ela também desencaixa, e para desencaixar é até que fácil. É só você puxar, dando uma leve abertura para a peça ali no canto, então você retira ela para cima de um dos lados e no outro lado você faz exatamente a mesma coisa. Se você quiser fazer uso de uma chavinha para esse procedimento, com certeza vai ser mais fácil. Então você solta de um dos lados, solta do outro lado, e aí toda essa parte ela sai para fora sem nenhuma dificuldade. E aqui nós temos já toda a estrutura da peça de meio crua, e dessa parte aqui não tem mais o que desmontar. Essa peça aqui ela é toda maciça. E aqui do sistema que segura os ímãs da peça de meio, a gente consegue desmontar ele também, e fazendo o aperto aqui a gente percebe como que é o encaixe da peça lá. Se a gente só desfizer esse pequeno encaixe, essas partes aqui elas também se separam e a gente consegue dividir toda essa parte aqui também. Então se você só erguer essa pontinha aqui, a gente já consegue desencaixar também. Lembrando, claro, se você for fazer isso, faça com muita cautela para não acabar quebrando a peça por tentar fazer isso. Então vá com bastante calma, erga aí definitivamente só o que é necessário mesmo.
para não causar nenhum rompimento da peça. E aqui a gente consegue separar essas duas pecinhas. E aqui a gente tem a parte que fica visível por fora da peça, com uma mola entre as duas peças. E simples assim, fácil assim, a gente consegue desmontar toda a peça de meio, parando em todas as suas partes individuais. E fazendo isso, essas peças aqui é o que você vai ter em mãos depois de desmontar a peça por inteiro. E partindo agora para nossa quina, da mesma forma que o meio, onde o encaixe das peças é feitas em conjunto por cima, na quina vai ser da mesma forma. As três peças, elas entram juntas ao mesmo tempo, entrando por cima, nessa direção aqui mesmo, na mesma direção desse eixo aqui. Então, para fazer a remoção da peça, você vai ter que tirar as três simultaneamente na direção contrária da peça. E da mesma forma que o meio aqui, ó, a gente faz uma leve pressão na lateral da peça para ela soltar, aqui na quina a gente vai fazer uma leve pressão nas pontas. E fazendo essa leve pressão nas pontas, a gente percebe que ela começa ali a desencaixar. E novamente, faça isso com muito cuidado e muita leveza para não prejudicar esses pininhos que tem dentro da quina ali. São eles que mantêm a peça no lugar, e se eles quebrarem, aí você tem que fazer um trabalho a mais aí de talvez colar a peça no lugar de volta, para que você não tenha nenhuma dificuldade da permanência das capinhas aqui na peça. E para desmontar a capinha em si, muito semelhante às peças de meio também, você percebe ali que elas ficam uma presa na outra. Então, para desmontar, você vai desencaixar elas uma a uma, fazendo um leve movimento de torção. E eu digo leve porque essa peça aqui, como é uma encaixada na outra, quando você solta de uma, ela começa a exercer uma força na peça do lado. E se você fizer um movimento muito rápido de uma vez só, é capaz que você rompa alguma coisa aqui e vai acabar prejudicando a sua peça. Então vai com calma e vai com cuidado. Ali o verdinho eu já soltei, então prossigo no giro aqui até o vermelhinho sair do branco. E aí pronto, tirei uma das capinhas e aqui novamente solto a capinha. E assim a gente tem aqui separadas três capinhas da quina. E nesse modelo aqui, que é o modelo com o core magnético, possui essa pecinha aqui embaixo segurando o ímã. É uma pecinha de acrílico segurando o ímã, e esse ímã ele vai fazer força naquele ímã lá do centro, lá do core. Essa pecinha aqui, a remoção dela é só você pegar ela e puxar para cima. Mas muita atenção e cuidado com essa peça aqui, porque é muito fácil romper o encaixezinho dela. Se você forçar demais ou forçar para o lado ou fizer qualquer movimento errado aqui para tentar retirar essa peça, é muito capaz que você acabe quebrando o encaixe dela, precisando aí depois aplicar uma cola, alguma coisa para voltar ela ao normal. Então, minha recomendação, não mexe nessa peça. Ela é uma peça fixa, raramente ela vai acontecer qualquer problema, porque ela fica lá no centro do cubo. Então, se ela realmente não deu nenhum problema, não mexe nela. Eu mesmo aqui não vou mexer, porque eu não quero correr o risco, já que isso aqui é um cubo todo novo. Mas, no seu caso, se já aconteceu alguma coisa, o encaixe dela é simplesmente puxar ela para fora. Puxa ela para fora, ela desencaixa, e se você aperta ela para dentro, ela encaixa de volta. É só isso. Mas aqui no vídeo eu não vou mexer para não correr o risco de prejudicar essa peça, tá bom? E aqui na parte interna nós temos três encaixes para os ímãs da quina, que é o encaixe mais simples e todos os três são iguais. Eu vou mostrar como que desmonta só um deles, porque aí é só repetir o procedimento em qualquer um dos outros, que é a mesma coisa. O ímã aqui, ele é segurado só por essa pecinha pequenininha aqui. E se você fizer uma leve pressão nessa pecinha amarela, ela já levanta, já desencaixa aqui da peça, e você já consegue fazer a remoção. Então é algo bem simples. Lembrando que como esses encaixes aqui são todos pequenos, faça tudo isso exercendo pouquíssima força para você não quebrar a peça. Ergui ela e ela já sai ali com muita tranquilidade do lugar. E as outras duas é exatamente o mesmo procedimento, então a gente não precisa refazer. E aqui a gente tem então a peça de quina, um pouco mais simples do que a peça de meio, né? Estão aqui três capinhas coloridas, os ímãs, que são três iguais, né? Dois estão ali, um aqui na minha mão, e o restante aqui é toda a carcaça da peça, e também esse ímã aqui, que vai no core, que eu não recomendo que você mexa. E partindo agora aqui para desmontagem do nosso core, ele tem um sistema muito interessante, onde ali no centro você vê 4 parafusos, só que se você tentar soltar os 4 parafusos por meio dessas peças aqui, você vai perceber que não tem espaço para uma chavinha chegar ali e fazer esse aperto. Então nós precisamos soltar antes essas duas hastes aqui, e eles fizeram um esquema muito legal. Se você retirar a capinha aqui da center cap, ela só puxar para fora mesmo, você vai perceber que essa hastezinha aqui você consegue afundar ela, tá vendo? Ela afunda por inteiro. Todo esse acrílico aqui, ele afunda para dentro da peça. E afundando esse acrílico, você consegue então fazer um giro nele aí de 90 graus, e fazendo o giro de 90 graus, aí você consegue desencaixar todo o esquema. Aqui na ponta da peça, você percebe que ela tem umas pontinhas que são maiores e outras que são menores, e é exatamente isso que a gente desencaixa ali no interior. E da mesma forma, aqui do lado azul, ele tem o mesmo esquema, o mesmo procedimento. Você consegue afundar o core, e aí então, fazendo um girinho de 90 graus, você consegue desmontar
ele todo. Eu não sei se são em todos os cubos que eles seguem esse mesmo esquema de cores. Então eu não sei se a peça que vai afundar no seu cubo também vai ser o azul ou o verde. Então a referência que você deve usar não é somente a cor, mas a direção do parafuso. Então na direção onde o parafuso tá, por exemplo, aqui ele tá atravessando nesse sentido, então é nesse sentido a ponta de cima e a de baixo são as que vão ter esse mecanismo. As outras pontas, elas não fazem isso. Então se você tentar forçar elas, é capaz que você quebre a peça sem mudar nada do lugar. Então só faça isso com as peças que estão no mesmo sentido dos parafusos. E claro, se você precisar soltar todo o seu balcor, é só você utilizar aí uma chavinha de precisão e soltar esses 4 parafusos que eu mostrei. Soltei um deles, é só fazer isso com todos. E dessa forma a gente consegue separar as pecinhas aqui, revelando então todo o interior do sistema Ballcore. E desmontando então a nossa última peça que ainda está montada aqui, claro, vou utilizar somente um dos centros como exemplo, já que todos os demais são iguais. E para fazer a desmontagem dela, o esquema é muito semelhante. Se você deixar a peça dessa forma normal aqui, o acrílico, as pontas maiores dele, eles não passam. Então a gente tem que alinhar as pontas maiores do acrílico com o buraquinho da peça ali embaixo. E dessa forma então a gente consegue fazer uma pressão para baixo aqui, e aí ela vai passar pelo buraquinho e a gente consegue então fazer a separação da peça. Ali embaixo nós vemos um dos ímãs do sistema maglev, aqui em cima o outro ímã, e da mesma forma aqui também tem um espacinho para a gente poder passar o acrílico ali por dentro, fazendo uma leve pressãozinha aqui, porque o encaixe ele é bem justo nessa região aqui, então precisa fazer uma leve forcinha, e aí ele entra ali, a gente consegue passar ele pelo buraco. Então nós temos aqui os 2 ímãs, e se você fizer a remoção desses 2 ímãs, lembre sempre de, claro, se você na hora de montar de volta, você tem que colocar eles de forma que eles se repelir e não se unir, e é assim que o sistema maglev funciona. E aqui, a última e ultíssima peça de todo esse sistema, também é o mesmo esquema, alinha o acrílico ali com o tamanho do buraquinho, e ela se desfaz. E aqui nós temos todos os detalhes da nossa peça de centro, todo desmontado, tanto a carcaça, o sistema de regulagem, todo desmontado, e também a hastezinha que mantém tudo isso unido ao core do cubo mágico. E é claro que se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre manutenção de cubos mágicos profissionais, não deixa de se inscrever aqui no canal, também dá aquele likezão para fortalecer o nosso trabalho, e nos vemos no próximo vídeo, onde vamos montar de volta todo o Tornado V3. Muito obrigado pela sua presença e vejo você lá.